no sequestro do menino? Houve algum depoimento? Como é que você acompanhou os depoimentos, né? E o que consta hoje nos laudos do processo que você ajudou a investigar e que hoje está causando grande preocupação aqui no estado do Paraná a respeito desse caso e que está envolvendo autoridades, o CICRID e você como detetive particular. Então, te pergunto mais uma vez, se tu respondesse aos nossos telespectadores e ouvintes, qual é o grau de envolvimento dessa parente, dessa pessoa, no desaparecimento ou sequestro do menino João Rafael? É importante observar que esse lugar onde ocorreu o desaparecimento de João Rafael é uma avenida de terra que corta todo o bairro Capelinha, e que vai até uma empresa de mineração pertencente a um empresário gaúcho chamado com o sobrenome de Zafari, Henrique José Zafari, e é um lugar em que todo mundo é parente de todo mundo, são primos, são sobrinhos, são tios, são avós, são irmãos, é uma família antiga, tradicional naquela região. E também é um lugar onde impera ali o tráfico de drogas. Então, eu me aproximei, fiz amizade com uma irmã da Lucy chamada Jennifer. E a Jennifer também tinha desconfianças da sua irmã, a Lucy. E, portanto, ela apontou diversas vezes o relacionamento de Lucy com a ex-babá do menino. E o curioso é que essa ex-babá, ela, mesmo não estando mais a trabalhar na casa de Lorena, ela quase que todas as semanas ia lá e pegava o menino para passear. E devolvia horas depois, horas mais tarde. Havia um grau de afetividade já entre a criança e ela. Mas era muito curioso, porque considerando que João Rafael é gêmeo com uma menina, né? Portanto é um casal de gêmeos, e a menina chama-se Poliana. A Poliana nunca foi do interesse dessa babá para buscá-la, para passear. Ela só tinha interesse no menino. Ela só passeava com o menino. Mas a irmãzinha não lhe interessava. Isso me chamou a atenção. E a Jennifer dava a entender que o relacionamento de amizade desta babá com a Lucy Santana, era muito suspeito. E também confirmou a Jennifer que uma certa ocasião esta babá, que tem o nome de Leila, teria mencionado que o empresário, dono da mineradora, pagaria qualquer dinheiro por uma criança, por um menino, para doar esse menino a um familiar, uma parente que morava no exterior e que não podia engravidar. E também o avô do menino, o senhor João Kowalski, ex-funcionário desse empresário, confessou para mim que por mais de 5 vezes este empresário lhe teria abordado propondo que lhe arranjasse um menino com as características do seu neto. E isso ele confirmou no CICRID, que é o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas da Polícia Civil. E as coisas foram se fechando aí. Mas, com o andar da carruagem, eu pude perceber que havia um grau de comprometimento do avô no desaparecimento do neto. Porque ele esteve com o neto no dia do desaparecimento, ele saiu e deixou o portão aberto, e minutos depois o menino desapareceu. Ou seja, saiu para a rua e atravessou o terreno chegando na casa da Lucy.
E ele foi para casa. Coincidentemente, neste mesmo horário, mal ele chega em casa, o empresário liga para a casa do avô. E isso foi confirmado, e certamente a polícia confirmou pelo sistema de ligações, quebra de sigilo e tudo mais. E então esses detalhes foram se somando, né, e formando indícios. Chegou o momento de conversar com a Lucy, e depois de muita insistência, a Lucy resolveu confessar, ter conhecimento do fato. E ela veio até a minha casa, aliás, eu a trouxe à minha casa, ela frequentou minha casa durante os 2 dias, e ela resolveu então confessar, ter conhecimento da participação da sua amiga Leila, né, na subtração do João Rafael. Então ela contou que, uma semana depois do desaparecimento do João Rafael, ela esteve na casa da Lucy, esta Leila, e lá, bebendo uma cerveja e outra, resolveu contar como aconteceu. E que esse menino então teria desaparecido de lá, da casa, pego por um tal de Neguinho, com a ajuda de um outro parceiro dela, chamado Leandro, e que subtraíram o menino, saíram por detrás da casa, que é pelo meio do mato, até chegar à casa da Leila, que é a caminho da mineradora desse empresário. E disse ainda mais que ela ficou com a consciência pesada de não ter revelado antes para a Lorena essa informação importante, né? Porque tinha medo, tinha receio, mas a mãe da Lucy, acabou que sofria, padecia de câncer, estava terminal, sabia dessa situação e supõe a Lucy que ela teria vindo falecer naqueles dias pelo desgosto da filha ter conhecimento ou participado com a Leila na subtração dessa criança. Né? E, desta forma, as coisas ficaram ainda muito mais sedimentadas. A Lucy concordou em prestar depoimento ao Sicredi, levei ela no Sicredi, acompanhada de um advogado patrocinado pelo Interbirô, e ela narrou todo o ocorrido, apontou os envolvidos e tudo mais. Enfim, todas as informações levantadas durante o curso das investigações, que a essa altura o desaparecimento já tem mais de 1 ano, né? Ocorreu fez 1 ano em agosto, nós já estamos em novembro, né? E dessa forma a Polícia Civil do Paraná não fez absolutamente nada para esclarecer o caso, a não ser acumular mais de 6.000 páginas de informações colhidas do Facebook, de denúncias por e-mail, de relatos daqui e dali, de gente que via a criança em tal lugar, enfim. Mas, de investigação propriamente dito, não há nada nos autos de inquérito policial. E mesmo com essas informações, esses depoimentos contundentes, a delegada que abriu esse inquérito, né, ela acabou sendo afastada, substituída por uma outra, e esta outra também não fez absolutamente nada. Aliás, a primeira delegada, que é a doutora Araci, trabalhou com muito empenho nessas investigações. E com a saída dela, que foi surpreendente, pegou a todos de surpresa, a sua substituição realmente praticamente enterrou o caso.
Tanto é que, por insistência, por uma pressão social, do Facebook, de inúmeras, de milhares de voluntárias, de pressões contra o governador, na tentativa de se prender a Leila, que era a denunciada direta. Leila essa que teve envolvimento, o marido dela, inclusive, pertence ao PCC e está preso em São Paulo por um latrocínio, pelo assassinato do seu ex-patrão, ou seja, do seu patrão, cujas informações que levaram o marido dela ao assalto do dinheiro de um pagamento de funcionários de uma firma de reciclagem. Ela trabalhava nessa firma, ela passou as informações para o marido, ela era cúmplice. E o indivíduo acabou sendo preso mais tarde e deixou ela de fora. Isso é um fato novo. Foi fornecido para a polícia de São Paulo, que não fez também absolutamente nada, não reabriu o caso, não criou um fato novo, não indiciou essa Leila. Enfim, com muita pressão, a delegada do Sicredi levou a Leila para ser ouvida, né? Depois levou a Lucy para fazer uma cariação, desmoralizaram a Lucy frente à Leila, e a Leila saiu de lá dando risada da cara da Lucy. Né? E a delegada ainda saiu em defesa da Leila, alegando que a Leila era inocente. Né? Enfim, sabe-se que, portanto, quem pegou, como aconteceu e para quem foi entregue, e o valor que seria pago, segundo confissão da própria Leila para a Lucy, de R$30 mil, que foi o custo dessa criança. E a partir daí, nada mais andou. Nem o inquérito policial, e, enfim, lá em Adrianópolis o assunto morreu. A mãe está desesperada, já passando até por problemas psicológicos, né? O pai sofrendo imensamente, não conseguindo nem trabalhar, né? O avô prestes a assumir a meia-culpa, né? E o curioso de tudo isso, durante as investigações iniciais, porque eu, na verdade, eu entrei no caso 3 meses depois, tinha constantemente contatos com a delegada Araci e trocava informações, discutíamos sobre ideias com relação ao caso, mandava todos os dias e-mails com informações, nos reunimos no Sicredi, e com a entrada da nova delegada, eu em momento algum consegui ver a cara dessa delegada. Ela nunca me chamou, ela nunca me recebeu, né? Ela protelou meses a fio a entrega da cópia do inquérito para o advogado, que é o Dr. Thomas Magnum, advogado da família, até o Dr. Thomas ter sido substituído. E, enfim, sentou em cima do inquérito. Esta é a realidade. E as quadrilhas continuam operando no Paraná há mais de 20 anos. E ninguém foi preso por isso. Temos, só na década de 90, ou melhor, de 90 a 93, nós temos mais de 15 desaparecimentos insolúveis. E centenas de outros desaparecimentos que o Estado e que o Sicredi não conseguem solucionar. E essa é a realidade. Não há como forçar a solução desse caso, porque não há cooperação de parte da polícia. Até mesmo a polícia militar, que na ocasião tentou investigar o caso, né, não repassou as informações obtidas inicialmente para o Sicredi, por questão de rivalidade, que é algo que se arrasta há muitos anos aí.
Né? E dessa forma, com todas as informações, com todas as provas, que a atual delegada não considera prova, quer dizer, uma confissão, um testemunho, um apontamento que indigitou o responsável, divulgou o histórico do fato, pessoas essas envolvidas com crime de tráfico, enfim, são insuspeitas para essa delegada. Por muito menos, delegados de polícia pediram prisão preventiva, até mesmo de policiais acusados de chacina, baseado numa filmagem de madrugada que não mostrou rosto e que não identificou pessoas. Foi o suficiente para terem esses policiais militares as suas preventivas decretadas. E nesse caso, em que há testemunho, em que há uma confissão, em que há um apontamento do envolvimento dos indigitados, não foi suficiente para se pedir a prisão preventiva. Esta é a realidade do caso do João Rafael Kowalski, que se estende, portanto, há mais de um ano, né, sem solução, e eu, como detetive particular, com todo o bojo de informações colhidas, gravações, inclusive, mais de 8 gravações de depoimentos, de informações, que foram colhidas com o consentimento do depoente, entregues à polícia, que não degravou, não deu a mínima para essas informações, que eram seríssimas, e simplesmente um retrato, um exemplo de incompetência, de imperícia, de falta de ação e de interesse, não vou dizer do Estado, mas desta delegacia, que não fez, em resumo, absolutamente nada de substancial, a não ser coletar papéis para dentro do inquérito policial. Esta é a realidade do caso, infelizmente.